Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro Pod Tour, nosso podcast aí voltado para a área de mobilidade urbana. E a nossa primeira convidada do Pod Tour é a Ana Priscila Bump, minha irmã, a nossa convidada aqui especial. Muito bem-vinda, Pri. Obrigada. Hoje a gente vai estar aí entrevistando ela, fazendo algumas perguntas. Como muitos já sabem, a Priscila é a fundadora, a CEO do Tour Mobilidade Urbana, né? É até da onde vem o nosso tema aí do Pod Tour. E aí, Priscila, me diz uma coisa, como é que começou o aplicativo Tour Mobilidade Urbana? Conta pra nós aí. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz com a ideia do Pod Tour. Quero agradecer a todo mundo que está participando. Eu acho que vai ser sensacional o Pod Tour. Bom, o Tour Mobilidade Urbana começou há cerca de 4 anos. Contar um pouquinho da história antes, né, da ideia. O meu marido começou trabalhando em aplicativo de mobilidade urbana. Eu tinha outro trabalho na época. E quando ele iniciou, ele começou como primeiro motorista na cidade do aplicativo. E a gente viu que era algo muito rentável, ele estava ganhando super bem. Surgiu a ideia de eu poder entrar no aplicativo na época para poder me dedicar mais tempo aos estudos. Que na época eu tinha vontade de ser PRF, então eu queria estar em um trabalho no qual eu pudesse me dedicar mais tempo aos estudos. E acabei entrando na época nesse aplicativo, trabalhando, e gostei, me identifiquei muito com a ideia de ser motorista. Vi que era extremamente rentável e eu sempre tive um sonho de ter o meu próprio negócio. Sempre, desde pequena eu queria muito ser dona do meu próprio negócio. E trabalhando em aplicativo me surgiu essa ideia. Por que não montar o meu aplicativo de mobilidade urbana? Só que na época eu busquei e eu não quis ser franqueada. Eu queria poder ser franqueadora de um aplicativo porque eu já tinha a ideia de estar em mais cidades, de expandir. Então a gente começou a buscar. E surgiu a oportunidade de montar o Tour Mobilidade Urbana. Isso, questão de 1 ano depois de entrar como motorista de aplicativo. Show de bola. E me diz uma coisa, e o nome Tour? Da onde que surgiu esse nome? Então, Qual foi a tua ideia, assim, Tour? O nome Tour é muito engraçado. Vou tirar a parte romântica, a parte legal, que muita gente acha que é um nome que surgiu de uma ideia maravilhosa. O que acontece? A gente estava no processo de montar o aplicativo e precisava de um nome e a logo desse aplicativo. E o nome que na época eu queria, eu já tinha feito o logo, tudo eu iria lançar, ele não foi aceito, porque para você lançar o aplicativo não pode ter nada que coincida nas lojas da Google. E não deu certo esse nome. Daquele nome eu parti para outro e nenhum nome dava certo. Eu já tava ficando desesperada porque o pessoal tava fazendo pressão. Você precisa mandar o nome, você precisa mandar logo. E um belo dia eu já desesperada, meu Deus, que nome que eu vou colocar nesse aplicativo, que nome que eu vou colocar. E eu já tava falando, vou pôr meu sobrenome, sei lá o que nós vamos bolar. Eu tava subindo de carro, a pizzaria Três Corações lá em São Miguel. Nisso, eu avistei um ônibus de uma empresa estacionado. É o nome de uma empresa bem famosa aqui na nossa região, que o pessoal faz o transporte. Aquele ônibus específico faz o transporte para essa empresa, que é o Italianinha Tour. Olha aí o pessoal da Italianinha aí, ó. Viu? Nosso aplicativo começou daí, ó. Eu vi Italianinha Tour, eu falei, Tour, tem tudo a ver Tour. Transporte, enfim, turismo. O nome Tour tem tudo a ver. Eu pensei, mas será? Daí já me veio Tour Mobilidade Urbana. Fui lá e pesquisei, mandei pro pessoal. Tem como ser Tour Mobilidade Urbana? Voltou a resposta, tá aprovado, pode ser esse nome. Daí se deu o nome de Tour Mobilidade Urbana. Tá, deixa eu fazer outra pergunta pra você aí. Quando você decidiu, tô com o negócio pronto, tava com a plataforma pronta, como é que iniciou? Quantos motoristas foram no começo? Qual foi a logística de vocês aí? Pronto, vamos começar a trabalhar a partir de agora. Conta pra nós aí como é que foi. Então, lançou o aplicativo, depois que você manda fazer ali, tudo demora alguns dias até que ele fica pronto. Nisso eles mandaram pra nós, olha, ficou pronto o aplicativo. Quando foi no dia 4 de abril, eu tava recém configurando o aplicativo, começando a configurar, só tínhamos eu e o Fábio, meu marido, só nós dois. Eu tava começando a configurar os valores ainda, nisso a gente tava lá na cozinha de casa, tava assim uma chuva terrível, chovendo muito. Nisso tocou o aplicativo. Daí a gente ficou naquela, meu Deus, é toque, é teste, o que é?
correu, era o primeiro cliente chamando no tour. No primeiro dia do tour, já teve um cliente chamando. Eu nunca esqueço o nome dele, ele mora acho, em São Miguel ainda, que é o Diego Pimenta, sou muito grata a ele. No que tocou, o Fábio ficou apavorado, começou a correr de um lado pro outro, meu Deus, eu falei, que eu faço? Só vai, cobra taxa mínima, eu falei pra ele, porque vai ser uma corridinha próxima, vai ser na cidade. Só que na época começamos apenas eu e o Fábio, a gente era só nós dois trabalhando. Os primeiros dias do tour, só nós dois. E daí, com o passar dos dias, a gente foi conseguindo cadastrar outros motoristas. Até 2 motoristas, eu sou assim, extremamente grata a eles. Um deles, ele trabalhava no outro aplicativo e ele, por livre e espontânea vontade, chegou e falou, não, eu vou ajudar vocês a começar aí. Na época, ele tinha um financiamento de R$2.500 pra pagar por mês do carro, que é o Maicon. A gente falou, não, Maicon, não tem como você vir. A gente tá recém começando, não vai ter corrida, né? É um processo. Início, né? E ele não, ele arriscou e falou, não, eu vou com vocês, e decidiu vir pro tour. Teve também a Ellen, que foi uma grande parceira. E também trabalhava em outro aplicativo. E eu nem conhecia ela pessoalmente. Nunca nem tinha visto ela pessoalmente. E ela pegou e veio, já após alguns dias, já começou a trabalhar com a gente também. E daí, nos próximos dias, assim, nos primeiros dias do tour, vieram também o Roberto, o Leosmar, que era um conhecido nosso de infância. Mas nos primeiros dias do tour, éramos apenas eu e o Fábio. Tá. Outra coisa, hoje, como muita gente já sabe, o tour ele é uma franquia, né? Você, hoje, Isso. o tour existe em várias cidades. Sim. E a gente aqui... contar um pouquinho também da minha história aqui. Eu acho que o tour foi a segunda franquia, foi a cidade de Medianeira. Então foi uma ideia que a Pri acabou lançando pra mim. Nós trouxemos aqui pra cidade e daqui foi pra outras, né? Então assim, o que te levou a falar assim, não, vou começar a vender franquia? Esse negócio é um negócio que tá dando certo e eu quero expandir isso aí. O que te levou? Onde foi o teu start assim de pensar, agora eu vou começar a ir para outras cidades? Então, quando eu fui criar o tour, tudo que eu faço e me proponho a fazer, eu sempre peço a aprovação de Deus. E a gente não tinha nenhum dinheiro na época para começar, o único dinheiro que a gente tinha foi realmente para pagar para desenvolver o aplicativo. Então eu falo que a gente só tinha o aplicativo e a vontade, mais nada, nem dinheiro para fazer cartão, não tinha dinheiro para fazer arte, não tinha dinheiro para absolutamente nada. Então quando eu fui montar o tour, eu pedi a aprovação de Deus e eu falei, Deus, se for pra ter a tua aprovação, que seja algo grande, porque eu quero algo grande. Então, quando eu fui montar o tour, eu já montei com a mentalidade que o tour não pertenceria apenas à cidade de São Miguel do Iguaçu, mas que ele seria para outras cidades, que ele teria expansão, eu iria expandir ele. Porém, eu não sabia em quanto tempo eu iria ter essa expansão. Tanto que o videozinho que eu postei nos primeiros dias do tour, eu posto dos 6 carrinhos, assim, lá na Willy Bart, em São Miguel, que era o meu carro, o carro do Fábio e os 4 motoristas que entraram conosco. E eu lembro que eu coloquei uma passagem bíblica lá e eu falo justamente sobre isso, sobre haverão muitos carros ainda. Haverão muitos e muitos carros, o tour ainda vai crescer muito e só tinha 6 carrinhos. Então, eu já via ele muito grande. Não sabia quanto tempo ele iria demorar pra crescer, mas sim, eu já sabia que eu iria expandir ele. Eu já queria franquear ele, mas assim... Eu não pensava que após 1 ano eu já iria começar a franquear. Na minha cabeça, iriam alguns anos até o negócio começar a expandir. Então, após 1 ano de operação na cidade de São Miguel, nós validamos o negócio, vimos que era um negócio muito bom, que dava certo, que era um negócio muito rentável para ambas as partes, para os 3, na verdade, franqueador, franqueado e motorista. Então, após 1 ano, daí veio que eu cheguei em você, fiz a proposta... pra gente trazer pra cidade de Medianeira também. E hoje, assim, hoje o tour hoje tá em quantas cidades hoje, na data de hoje? Quantas cidades hoje? Então, agora na data de hoje já teve atualização, a gente já está em 25 cidades operando. Show. Tu tem algum plano pra, assim, em tantos anos eu quero mais tantas cidades? Tem alguma ideia em relação a isso aí? Questão de expansão mesmo do aplicativo, até mesmo para fora de outros estados? Enfim. Sim. Então, o meu plano é que o tour chegue pelo menos em 100 cidades em menos de 10 anos. Eu quero isso. Em menos de 10 anos a gente já tá indo para 4. Em mais 6 anos eu quero que a gente esteja em pelo menos 100 cidades. Atualmente a gente está predominantemente no Paraná e temos uma cidade em Santa Catarina, que é Pomerode, e uma cidade no Mato Grosso do Sul, que é Mundo Novo. Mas eu quero muito expandir para essa área aqui de Santa Catarina, do Mato Grosso, quem sabe o Rio Grande do Sul. Quero que a gente abranja essa parte do Brasil. Show de bola. E
Assim, eu sei que é muito trabalhoso, você, tipo assim, na verdade você não tem muita vida, porque o aplicativo, como ele roda 24 horas, então você tem que estar antenado ali toda hora, questão tanto de motorista, de cliente, dando aquele suporte. E hoje o Tour, qual que é o suporte que ele dá, tanto para o motorista quanto para o cliente? Suporte 24 horas. Então, desde o momento que eu comecei a franquear, eu dou suporte 24 horas para os meus franqueados. Hoje, os franqueados, eles participam de um grupo de WhatsApp que tem todo mundo, tem todos os franqueados nesse grupo. A gente faz reunião mensal, individual de acompanhamento também com esses franqueados. E o meu suporte, ele é diário, não tem horário. Então, é 10 horas da noite, é 11 horas, é meia-noite, é férias, não tem. Eu presto suporte para os franqueados. Então, eu falo que é como se fosse uma família mesmo, todo mundo se ajudando, os franqueados se ajudam entre si, dão ideias, sugestões, ideias de vídeos. A gente faz reuniões também com todos os franqueados juntos. Isso é muito legal que eles podem compartilhar informações também. Show de bola. E em algum momento, assim, desse trabalho todo, assim, a gente sabe que existe muita dificuldade, né? Quando você se propõe a fazer alguma coisa, começa a aparecer as intempéries, né, os problemas. Em algum momento, assim, tu pensou em desistir? Fala assim, não, isso não é pra mim, não quero isso mais pra mim. Teve algum momento de fraqueza que tu falou assim, porra, será que eu vou continuar? Teve. Na verdade, assim, até esses dias eu tava conversando com meu marido, o Fábio, e pra nós o processo foi muito difícil, porque quando você entra num negócio que você não tem dinheiro pra começar esse negócio, e você já entra endividado, porque a gente já entrou endividado e a gente entrou sem dinheiro pra poder investir. Enquanto outros aplicativos tinham verba, né, pra poder investir em marketing e crescimento. Então eu falo que muitas pessoas hoje já sabem, mas eu falo que eu criei o hábito de usar óculos de sol de tanto que eu chorava. Porque eu tava assim, a gente tinha que trabalhar 24 horas por dia, quando eu falo 24 horas é 24 horas. Durante 24 horas você tinha que deixar o teu aplicativo ligado, isso 7 dias por semana, não tinha feriado, não tinha Natal, não tinha Ano Novo, e eu e ele mantivemos essa rotina por mais de um ano, desta forma, sem vida nenhuma, tendo que se dedicar 24 horas realmente na parte do sistema, cuidar do sistema, quanto a parte de dirigir. Então eu chorava demais, porque eu tava cansada, eu tava exausta, eu ia pra casa descansar, tocava aplicativo, você tinha que levantar, tinha que fazer corrida, e você tinha que tratar bem todo mundo. Então o cliente entrava dentro do carro, eu tava meio que chorando, secando as lágrimas, já colocando meu óculos pra eles não perceberem. E eu falei esses dias com o Fábio dele, até a gente tava indo embora de meio de janeiro, acho que da tua casa. E ele falou assim, ai nega, que bom que você nunca pensou em desistir. E daí eu falei assim pra ele, e se eu Você não sabe. E se eu te falar que já? Daí ele, você pensou em desistir? Eu falei, já. Só que eu nunca falei pra ele. Eu nunca falei, mas pensar muito. Porque quando você tá numa exaustão mental, física, passa muita coisa. Onde eu fui meter meu barco? Porque eu tava cansada, eu tava exausta, mas eu só pensava. E toda vez que eu ia falar não, tipo, foi Deus que me deu, se ele me deu é porque eu sou capaz, se ele me deu é porque eu sou competente, isso vai passar, isso é uma fase, que nem eu tento passar isso pros franqueados, quando a gente vai entregar uma franquia, não é um mar de rosas, você não vai pegar um aplicativo em funcionamento perfeito, ele vai levar um processo, e é um processo, às vezes, pra você pode ser menos tempo, pra o outro pode ser muito mais tempo. É que cada cidade ela tem uma lógica ali, cada cidade ela trabalha de uma forma cada diferente, cidade de uma logística diferente, um método diferente, né? Então tu tem meio que tu dá uma estudada na cidade para dar o acompanhamento certo pro franqueado. Isso aí. Ó, Medianeira foi uma cidade que foi difícil, Medianeira foi mais de um ano pra engrenar. Os meninos aqui ficavam, os motoristas, abordando cliente, fazendo propaganda em frente de mercado. Porque foi um processo demorado, assim, de muita divulgação mesmo. Então, se você tem a mente fraca, você já fica... vou abandonar tudo, que isso aqui não é pra mim, não vai dar certo. Mas é um processo, como tem cidades que 2, 3 meses engrenaram. Então, assim, você não pode... Você pode até pensar, você não pode falar e você não pode desistir, você tem que ser persistente. No ramo da mobilidade urbana é igualzinho, você tem que ser persistente. Medianeira foi um processo dolorido, mas hoje tá entre as top 1, né? Na verdade, tá na top 1 praticamente de número de corridas do Tour. Que não consegue atender todo mundo. É muita corrida. Assim, que na verdade tudo leva um tempo, né? Até você criar um nome, até as pessoas conhecerem a tua marca, até elas confiarem em você. Porque assim, acho que tudo é questão de tempo mesmo, né? As pessoas conhecerem você e confiarem no teu trabalho e continuarem usando o teu serviço, né? Sim. Show de bola, assim. E hoje,
atualmente, assim, os franqueados que você tem, essa relação que você passa, esse treinamento que você passa, assim, tem algo que você tem ideia assim, outras cidades, de repente com erro daqui eu posso acertar aqui, eu não deu certo aqui, mas porque assim, tudo é ajustável, Sim. né? Então assim, provavelmente tem muitos erros que você cometeu lá no passado, lá no início, hoje com amadurecimento, com questão de tempo, você vai criando uma expertise, vai aprendendo o negócio, né? Então acho que hoje para você, quando você decide levar o aplicativo para outra cidade com outro franqueado, acho que facilita um pouco essa questão, né? Porque você já está calejada na questão do que você fez de errado e hoje você aplica da maneira correta, né? Sim, isso aí. Hoje a gente faz toda uma entrega pro franqueado, que lá no começo eu não fazia, no começo do tour a gente simplesmente vendia a franquia, fazia, claro, suporte, acompanhamento, mas a gente não entregava um material inicial para esse franqueado, não ia até na cidade, às vezes, dar um treinamento presencialmente. Hoje eu já faço toda essa parte, eu entrego todo o material para esse franqueado iniciar, então ele já tem todo o material inicial de divulgação. Eu vou até na cidade presencialmente dar o treinamento para esse franqueado. Você visita a cidade. Faço assim. questão de ir na cidade dar o treinamento pra pessoa. Porque às vezes é gente de longe, você tá conhecendo ali por vídeo, tu tá vendendo uma franquia por vídeo. Mas eu faço questão de ir até na cidade, conversar, conhecer a pessoa, conhecer quem que é esse meu franqueado, dar o treinamento do sistema, fazer um acompanhamento. Uma das ideias que foi uma ideia do Tour, e hoje até outros aplicativos replicaram, foi a parte de grupo de clientes. A gente mora em cidades que tem uma realidade de pessoas de muita idade, até pessoas que são analfabetas, pessoas que realmente não sabem manusear a tecnologia, não sabem, tem dificuldade. Minha mãe é um exemplo, né? A nossa mãe é um exemplo. Não sabe manusear, então ela tem dificuldades. Eu fico imaginando ela assistindo isso aqui depois. Mas é verdade, mãe, tá bom. É tipo isso. Porque ela fala, mãe, vou te ensinar. Mas eu não aprendo, enfim. Só que assim, realmente, existem muitas pessoas com dificuldade. Tem pessoas né? que têm idade e sabem, como tem pessoas que têm idade e realmente não sabem. Então o que a gente fez? Cara, a gente quer atender essas pessoas, não vou deixar essa pessoa sem ser atendida. Então, inicialmente nós fomos lá, criamos um grupo onde a gente adicionou todas essas pessoas de idade, com autorização delas, é claro. Ninguém é adicionado sem autorização. Adicionamos essa pessoa no grupo de clientes. A pessoa pede no grupo de clientes e a nossa central direciona pelo sistema do tour. Então não é uma coisa bagunçada. É organizada. A pessoa pede no grupo e a gente tem as centrais de atendimento que distribuem a corrida dentro do próprio sistema. Então isso tudo fica calculado de forma correta. O motorista sabe o valor que vai dar a corrida. A gente sabe quem é o motorista que pegou essa corrida, consegue prestar um acompanhamento. A corrida é toda monitorada. Toda monitorada. Vamos por assim. Tipo assim, questão de onde o carro tá, você tem acesso a tudo, onde tem o motorista, qual foi a rota que ele fez, o trajeto que ele fez, tem acesso a tudo. A gente consegue ter acesso a tudo. Então isso é algo que a gente conseguiu replicar em quase todas as cidades do tour. Essas corridas que chamam por ali e distribuir pelo próprio sistema, sem ter que realmente o cliente tentar chamar pelo aplicativo. É claro que as pessoas que conseguem, melhor ainda. Mas quem não tem, não se preocupa que não fica sem atendimento no tour. Chama na central de atendimento que a gente distribui essa corrida. Então isso é algo que a gente replicou nessas outras cidades. Então, tá dando assim super certo. A gente consegue atender todos os públicos. Tá, e outra coisa, assim, e nesse teu tempo do tour, teve algo assim que te marcou? Tanto às vezes uma corrida, algo, de repente alguma questão assim, que falou, nossa, isso foi muito importante pro tour. Olha, houveram várias situações. Agora, pra mim lembrar, porque faz muito tempo que eu já não faço corrida, né? Então, na minha época de corrida, a gente lidava com várias situações de pessoas muito carentes. Já houveram várias situações na qual até teve uma vez uma promoção, daí uma cliente, ela ganhou a promoção, e era uma pizza, eu lembro na época, bem os primeiros 2 meses ali do tour, e daí nisso os motoristas falaram, Priscila, ela tá passando momentos difíceis lá, a gente foi, montou uma pizza, levei aquela pizza, levamos mais uma pizza gigante de metro pra ela. Houveram várias situações também de realmente a gente ter esse contato direto com o nosso cliente, de poder ajudar eles, né, de certa forma, porque eu acho que o nosso trabalho tem que ser além de dirigir o carro, tem que ser enxergar o ser humano. O que eu posso fazer como motorista, por exemplo, para agregar com os meus clientes?
Às vezes você tá ali como motorista, já houveram situações do motorista falar uma palavra pra pessoa que mudou o dia dela, mudou a percepção dela. Às vezes era uma pessoa que tava num momento super difícil, tava com uma depressão e por algo que a gente falou ou por uma atitude nossa mudou totalmente a realidade dessa pessoa. Isso é verdade. É uma ação tua. Aqui já teve também várias situações. Então, uma atitude tua, uma atitude sua como pessoa, como ser humano, como motorista, eu acho que faz toda a diferença. Então, a gente tem que aproveitar essa oportunidade que a gente tem pra fazer o bem pras pessoas. Show de bola, isso é verdade, assim, a gente escuta bastante relato, né? Inclusive com nós aqui também já aconteceu de uma cliente entrar em contato e falar assim, olha, eu acordei desanimado, era um dia péssimo pra mim, ela falou, e eu precisava ir trabalhar, eu pedi um carro. Ela falou assim, o motorista ele chegou numa vibe tão legal, ela falou, tão boa, uma energia tão legal, ela falou assim que aquilo lá mudou meu dia, ela falou, por que eu tô desanimada? Sabe, tipo, ela deu aquele negócio nela assim, ela falou, porra, o cara chegou aqui contente, uma música legal no carro, falando, empolgado. Ela falou assim, aquilo lá ela falou, virou minha chave e mudou meu dia. Então assim, acho que tem bastante disso, né, dentro do aplicativo, assim, tanto do motorista, com o cliente, às vezes criam até amizade, né? Sim, cria. É que são vários casos, você vai lembrando. Teve o caso também da Marijane, uma cliente nossa, eu sou assim apaixonada pela Mari, um beijão pra ela. Ela foi uma pessoa que apoiou muito a gente. E eu lembro que um dia eu tava dirigindo, eu tava desgastada, eu tava com vontade de chorar, jogar tudo pro ar. E ela entrou dentro do carro com uma vibe, com uma alegria. Pri, vocês vão dar certo, vocês são merecedores. Eu tô torcendo por vocês. Assim, ela com uma vibe, uma coisa tão maravilhosa que não tem como ela não contagiar. E eu lembro quando a gente foi abrir até Santa Terezinha, ela mandou, Pri, que beleza vocês trazerem o tour pra Santa Terezinha, sucesso, vocês vão dar muito certo. Tipo, eu acho que às vezes até o cliente mesmo, você vai lá dirigir, o motorista às vezes não tá no dia legal, entra aquele cliente que é sucesso, assim, é uma vibe, é uma alegria que transborda. Até a gente fala os velhinhos, né? O meu marido fala os meus velhos. Porque a gente tem muito cliente de idade também. E daí eles ligam pro Fábio, vem aqui tomar café. Daí ele passa lá, ele para tomar café, ele chega mais cedo pra comer pão. Então realmente é uma relação muito boa, muito gostosa. Até esses dias ele falou que ele tem que tirar um dia só pra ir visitar alguns dos clientes. Então é muito gostoso, você cria uma relação tão legal, uma relação tão boa com os seus clientes, que vira algo além de cliente, né? Eles fazem parte da tua vida. Show de bola. E hoje, tu tá satisfeita com o tour? Com a estrutura que o tour se tornou? Tu imaginava que ia ser assim mesmo? Questão até mesmo de tempo? Querendo é um curto período de tempo. Acho que são 4 anos que o tour existe. Vão fazer né? 4. E algumas cidades começaram recentemente, algumas já estão mais tempo. Mas era isso que você imaginava mesmo? De, tipo assim, pô, o tour vai chegar nisso aí. Sim. Né? Em tempo, não. Eu pensava que ia demorar muito mais tempo, que não ia ser tão rápido. Mas eu sou muito feliz, muito grata pelo nosso crescimento. Eu tava olhando ontem o mapa, até fiz um videozinho. No nosso primeiro mês de tour, a gente teve 700 corridas finalizadas. No mês inteiro. 700 corridas. E ontem, isso em questão de 1 hora, já tava dando, assim, um monte de corrida... aguardando motorista, em andamento, em viagem, enfim. Então eu olhei aquilo e falei, meu Deus, o que aqui dava em 1 mês, aqui tá dando em meio período. Então, meio período, bem menos que isso. Então eu imaginava que ele vai crescer, e ele vai crescer muito ainda, eu tenho fé nisso, que ele vai crescer. Não que seria tão rápido, mas eu sou muito feliz com os franqueados que entraram franqueados muito bons, muito dispostos. Hoje a maioria dos franqueados do tour são ex-motoristas nossos, a maioria, né? Acho que 90%. Parte, né? Começaram como motoristas, tanto em Medianeira quanto em São Miguel, que foram motoristas que realmente começaram lá no nosso início, que trabalharam com a gente e mudaram para outras cidades e falaram, eu quero levar o tour junto. Teve motorista que, não, eu tô vendo uma cidade para levar o tour, que nem o Márcio, é um exemplo, né? Levou pra Palotina. E eu tive motoristas de São Miguel que foram embora pra longe, a Thalia, Natanael. E não, vamos levar o tour também. E estão, assim, crescendo muito bem, estão dando super certo. A gente fica muito feliz por poder transformar a vida de outras pessoas através da nossa vida. Então, isso é muito bom. É ver os franqueados felizes. Você entra lá pra você ver o faturamento dos motoristas. Meu, olha o que esse motorista tá tirando por mês. Escutar relato dos motoristas, né? É gratificante você lá olhar, né? A questão de você ver que o cara tá tirando um saldo maravilhoso.
né? E isso vai ajudar ele. Tu vê motorista trocando de carro, tu vê os caras conquistando os sonhos deles. Isso aí. Aquela vontade, o cara que nem tem motorista nosso que, tá construindo casa, outro tá trocando de carro, outro... Então, assim, sabia que era uma ideia que surgiu e que hoje ajuda muitas famílias, Sim. né? Tem exemplos de motoristas que falaram, olha, antes do tour eu sobrevivia, hoje eu posso viver, eu posso sair com os meus filhos, eu posso sair com a minha esposa, posso fazer uma viagem. Então o tour realmente transformou a minha vida. Isso não tem coisa mais gratificante que isso. E o mais legal é a questão de horário. O cara faz o horário dele, tipo, ele não fica vinculado àquela coisa de, tem que cumprir certos horários. Né? O cara tá ali, qualquer coisa, preciso resolver alguma coisa, vai lá, desliga o aplicativo. Ele mesmo faz os horários, isso é muito legal. E os ganhos, eu acho que isso, e muitos fazem metas diárias, mas assim, o ganho deles realmente é surreal, é um ganho sensacional. Eu falo, vocês ganham mais que gerente de banco quase. É o mais. Pra nós meio que finalizar aqui, pessoal, tem algum recado, Pri, que tu quer passar pras pessoas? Como você foi a nossa primeira convidada aqui do nosso podcast e do nosso Pod Tour, né? Então, assim, a gente escolheu esse nome devido realmente ao Tour Mobilidade Urbana, que foi algo que transformou a vida de muita gente. Então, assim, tem uma forma de homenagear, né? Mudou minha vida também fui motorista, né? A gente acabou indo hoje para outras cidades. Então, assim, tem algum recado que você quer passar pro pessoal que está assistindo a gente aí, tanto para novos franqueados, para motoristas, para nossos clientes? Eu acho que o primeiro ponto, parece meio fajudo para não desistir dos seus sonhos, mas é assim, persistência, porque não é fácil. Às vezes as pessoas colocam como se fosse muito fácil você ter o teu próprio negócio, crescer e bem. Não é um processo, tudo é dedicação, tudo é esforço. Tem que ver se eu sempre falo, você está disposto a pagar o preço? Aqui é a mesma coisa. Então, se você quer crescer, quem tem interesse em ser um franqueado de sucesso, você vai ter que pagar um preço por isso. Mas eu posso dizer que vale a pena. É um processo, mas é um processo que vale muito a pena, porque a gente tá vendo pessoas serem transformadas. Franqueados que, às vezes, trabalhavam anos e não conseguiam ter um ganho legal, não conseguia viajar muito, não conseguia aproveitar muito a família. E hoje, através do tour, consegue tudo isso. Então, o primeiro ponto é não desistir, ser persistente. Às vezes vai levar um pouquinho mais de tempo do que você esperava. Mas vai acontecer, é só você ser persistente. Aos nossos clientes, eu quero agradecer assim, de coração a cada um de vocês. A gente realmente se preocupa com cada cliente, acompanha, faz questão de atender todos vocês, resolver qualquer problema que venha a ter, então sou muito grata. Aos motoristas nem se fala, sem motorista não existe aplicativo, é uma coisa que eu falo. Sem motorista não existe aplicativo. Então, se o tour existe hoje, se o tour está onde está hoje, é por conta de cada motorista que faz parte da nossa equipe. Então, assim, eu sou muito grata a todo motorista cadastrado. E uma coisa que eu amo é passar por carros e não saber de quem que é o carro. Tô numa cidade, simplesmente passa um adesivão do tour. Quem que é? Daí você fala, olha a dimensão que tá ficando isso. Eu nem sei quem que é que tá dirigindo aquele carro, mas ele tá crescendo. Só que a gente, é claro, tem todo um sistema que acompanha. Mas isso é extremamente gratificante. Então, eu sou muito grata. Consegui conhecer muitos motoristas, tem muitos que eu não conheço, mas eu sou muito grata a vocês por fazerem parte da nossa história. Beleza, pessoal, estamos encerrando o nosso podcast. Haverão muito mais episódios aí, a gente vai ter vários convidados, a gente vai ter aqui motoristas contando um pouquinho da história deles, o que levou a eles a entrar para o ramo da mobilidade urbana. Então, assim, gostaria muito que vocês seguissem a nossa página no Instagram ali, se inscrevem lá no YouTube, sigam o nosso canal para fazer isso aqui crescer. E cada dia a gente vai estar contando aí, cada semana a gente vai estar contando uma história diferente e mostrando um pouquinho da vida de cada um. Então, primeiramente, agradecer a Deus e segundo a vocês por fazerem parte da nossa vida. Amém. Valeu, pessoal, até mais. A gente ficou muito engessado. Fica, né? Não fica não, foi bem... Mas o outro foi mais legal. O outro foi mais legal, eu acho. O outro a gente tava mais...